Nesse cenário, encontramos a formação dos primeiros acervos de arte moderna do país e a entrada do Brasil no circuito internacional de arte. E esses avanços, propiciaram o acesso dos artistas brasileiros às vanguardas modernistas e às novas linhas e movimentos que surgiram no contexto pós-guerra. Então, influenciados pela vertente construtivista, que concebia a arte como uma criação racional, relacionada com questões matemáticas e ligadas à abstração, um grupo de artistas brasileiros formou um movimento concreto que propunha uma ruptura com o aspecto representativo da arte, ressaltando a liberdade e a autonomia dos próprios elementos constituintes da obra, como forma, linha e cor. Para eles, a obra de arte não tinha a necessidade de ser interpretada, uma vez que apresenta sentido nela mesma. E o crescimento da atividade industrial no país influenciou os concretistas, que visavam a criação de um movimento artístico que dialogasse com a modernidade, com o espaço urbano e com o dinamismo industrial. As obras se caracterizavam pelo jogo visual de linhas, formas geométricas e cores, resultando, consequentemente, em composições abstratas, ligadas à imaginação ou à subjetividade. É, Entre os concretistas brasileiros, podemos destacar Valdemar Cordeiro, Luiz Sassilotto, tá? E artistas importantes do concretismo paulista, com Ivan Serpa, que era referência no movimento concreto carioca. O grupo, ele, o grupo frente, melhor dizer, se colocava contrário ao radicalismo geométrico da vertente paulista e procurava mais liberdade na criação de suas obras. E em 59 do século passado publicaram o Manifesto Neoconcreto, no qual expressavam a pretensão de reintegrar a emoção e a intuição à criação abstrata. Os neoconcretos passaram a explorar, além das questões relacionadas à geometria, os aspectos sensórios, convidando o espectador a participar da obra. E os preceitos neoconcretistas dialogavam diretamente com questionamentos contemporâneos que já se manifestavam na arte da Europa e dos Estados Unidos, sobre o que constitui a obra de arte e qual é o papel do artista na sociedade. Então aqui destaca um pouco sobre os artistas contemporâneos no Brasil, no qual podemos destacar Cildo Meirelles, Tunga, Ernesto Neto e bom, são esses, pessoal, nesse caso. Lembrando que no tropicalismo, na arte contemporânea brasileira, encontramos vários artistas importantes, além dos já citados, e muitos deles com reconhecimento nacional e internacional. Aqui fala um pouquinho sobre o tropicalismo, tá? Que foi um movimento cultural que também surgiu no Brasil ali a partir, ou melhor, entre os anos 60 e 70. E a principal modalidade artística do movimento tropicalista foi a música, mas a proposta de ruptura com o tradicionalismo na arte provocou reverberações, na cultura brasileira de modo geral. A Tropicália propunha livre experimentação artística, misturando elementos da cultura nacional com influências estrangeiras, e sua essência libertária ultrapassava o território artístico, alcançando as esferas do comportamental, da sexualidade, da moral e até do vestuário. Os tropicalistas chegaram causando espanto ao público e provocando o regime opressor, a ditadura militar brasileira.
O nome desse movimento surgiu a partir da instalação Tropicália, criada por Hélio Oiticica, né, que consistia em um ambiente labiríntico, né, a ser percorrido e descoberto pelo espectador. E Tropicália apresentava materiais sensórios que provocavam o olhar, o tato, o olfato e a audição do público. É, Aqui fala um pouquinho mais sobre Hélio Oiticica, né, que foi um artista brasileiro que passou pela pintura, escultura, performance e instalação, tornando-se uma referência na arte contemporânea brasileira e internacional. Então, o movimento tropicalista, né, redefiniu o panorama cultural propondo a inter-relação nas manifestações artísticas. As apresentações musicais de seus integrantes eram impregnadas de ações cênicas, de proposições visuais por meio de seus figurinos e de ações que reforçavam o caráter libertador do movimento. E a retomada do ato antropofágico, né, proposto pelos modernistas, foi ampliada na Tropicália, que criou uma grande sopa onde se misturavam a cultura popular brasileira, a cultura erudita, a psicodelia, né, a moda, o cinema novo, a guitarra elétrica, né, e as provocações contemporâneas de Oiticica. Então, a experimentação artística tropicalista se mantinha aberta a qualquer estímulo, matéria e pensamento, né, que pudesse suscitar um processo criativo. Gilberto Gil e Caetano Veloso foram os principais nomes da música tropicalista. né? E o primeiro disco lançado pelo movimento foi Tropicalia ou Panis et Circenses, né, em 1968, com participação de Gilberto Gil, os Mutantes, Caetano Veloso, Nara Leão, Gal Costa, Tom Zé, Torquato Neto, né, entre outros. E a televisão ela teve um papel fundamental na divulgação das sonoridades e proposições tropicalistas, né, com os festivais de música conduzidas pela TV Record, que foram o meio pelo qual as canções tropicalistas chegaram ao público. E além das produções musicais, a Tropicália, né, reverberou ideologicamente na irreverência cênica do grupo Teatro Oficina, tá? E a ousadia estética, né, e comportamental dos tropicalistas virou alvo de censura e repressão da ditadura militar. E no final de 1968, Caetano Veloso e Gilberto Gil foram presos e logo depois seguiram para exílio na Europa. E o movimento tropicalista perdeu seus dois principais líderes no Brasil e rumou ao seu encerramento. Porém, sua contribuição para o cenário cultural brasileiro já estava consolidada e seguiu influenciando gerações e artistas. Aqui fala um pouquinho sobre o cinema novo, que foi um movimento cinematográfico que propunha a concepção de uma nova maneira de se pensar e fazer cinema no Brasil. Na realidade, né, a crítica à alienação das produções nacionais e estrangeiras como ares hollywoodianos levaram alguns cineastas a idealizar um cinema autoral que apresentasse questões sociais e políticas presentes na vida dos brasileiros. E a falta de recursos para as produções era compensada pela extrema liberdade expressiva e criatividade dos diretores. Tá? Então, aqui fala um pouquinho sobre o filme Terra, né? Em Transe, de Glauber Rocha, que é um marco na história do cinema nacional, tanto pela abordagem temática quanto pela filmagem e forma de construção do roteiro. E o cinema novo, gente, iniciou-se, né, com o trabalho dos cineastas Nelson Pereira dos Santos, Rui Guerra, Cassar Diegues e Joaquim Pedro de Andrade. Mas foi o cineasta baiano Glauber Rocha, que eu já falei anteriormente, que causou maior impacto e se tornou o nome de referência do movimento aí cinema novo.
Então, o caráter experimental, crítico e ousado do cinema novo o aproximou das proposições tropicalistas e contribuiu para o cenário cultural do período da década de 1960 e início da década de 1970 no país. E mesmo em um regime ditatorial, artistas, né, das mais diversas modalidades artísticas ousaram tecer críticas ao governo, denunciar as atrocidades e transformar o ato de criação artística, né, em um ato político, nesse caso aí, que iria, né, impactar a sociedade brasileira. Então, gente, é basicamente isso. Fica apenas a unidade 4 para a próxima aula. Bons estudos e até a próxima. Tchau.